Olá, eu vou começar mostrando um esquema aqui para você, tá? O esquema do campo harmônico maior, tá? O que é um campo harmônico? O campo harmônico está para a harmonia, o que a escala está para a melodia. O campo harmônico é um conjunto de acordes. A melodia é uma sucessão de notas isoladas, né, uma após as outras, enquanto os acordes, no geral, né, um acorde é formado ao menos por uma tríade, cuja superposição a gente faz, né? Um acorde maior, por exemplo, ele é formado por tônica, terça maior e quinta justa, tá? Agora, eu vou mostrar esse esquema para você. Então, aqui nós estamos falando exatamente sobre o campo harmônico. Estou me referindo aos acordes, tá bom? Não a melodia. A melodia se forma a partir das escalas. O campo harmônico se forma a partir dos acordes, tá bom? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui um esquema. Veja se dá para ver aí, tá? Tá vendo que eu tenho um M grande aqui e um Mzinho ali. O que isso significa? O M grande é maior e o Mzinho pequeno é menor, tá? Aqui eu estou me referindo aos graus da escala, que são os graus em numerais romanos. Lembra que eu já expliquei isso, né? Então eu tenho o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. O primeiro grau, maior. O segundo grau, menor. O terceiro, menor. O quarto, maior. O quinto, maior. O sexto grau, menor. E o sétimo grau, diminuto. Quando eu faço o esquema com os acordes do campo harmônico de Dó, fica exatamente assim: Dó, primeiro grau. Segundo grau, Ré menor. Terceiro grau, Mi menor. Quarto grau, Fá maior. Quinto grau, Sol maior. Sexto grau, Lá menor. Sétimo grau, Si diminuto. Tá? Esse esquema aqui, qualquer tonalidade que você aplicar, você vai sempre encontrar essa sequência de acordes, tá? É um padrão, é um paradigma usado. Então, se você quiser colocar aqui no lugar do Dó um Ré, o esquema continua igual, respeitando aí, conhecendo as escalas, né? Que aí vai mudando aqui, tá? Mas esse esquema de maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto, não muda nunca, tá? No campo harmônico maior, é sempre essa sequência aqui que eu estou mostrando para você, tá bom? Naquela música, a minha canção, nós usamos menos o si diminuto, que eu preferi fazer o si menor, né? Ao invés de usar o si diminuto, que fica estranho, né? Os acordes diminutos, eles são um pouco diferentes do usual, né? Mas eles são importantes também para nota, eles são geralmente usados em notas de passagem, tá? Lembrando, voltando lá, por exemplo, a música Minha Canção, nós usamos o campo harmônico de Dó inteirinho, né? A gente começa, ó, dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão, soletra um verso lá na melodia, singelamente, dolorosamente. Aqui eu não usei o si diminuto, eu usei, como eu disse, né, um si natural, um si menor normal, né, sem ser diminuto, para que a harmonização não ficasse tão estranha. Mas eu também posso utilizar, se eu quiser, sim, de um acorde de si diminuto, tá? Essa música ela é bastante didática e ela é interessante porque ela nos mostra o quê? Um campo harmônico, praticamente, né? Por que que o campo harmônico é importante? Porque a partir do campo harmônico é que eu construo qualquer música, tá? Existem, como eu já tinha dito antes, né, três acordes que são os mais importantes, né, em qualquer música, né, que inclusive a partir desses três acordes eu consigo identificar a tonalidade da música, né? Isso é quase que uma regra, tá bom? Lembrando também que
esses 3 acordes são o primeiro acorde, no caso o acorde da tônica, o acorde do 4º grau, que é a chamada subdominante, e do 5º grau, que é a dominante, tá? No caso do Dó maior, então seriam os acordes de Dó, que é o primeiro grau, que é a tônica, o 4º grau, que é o Fá, é a subdominante, e o 5º grau, que é a dominante, que é o Sol. Então essa sequência aqui, ó, Dó, Fá, Sol, certo? Esses são os 3 acordes mais importantes em qualquer tonalidade, tá bom? O campo harmônico maior, ele tem alguns acordes menor, como a gente pode observar, né? E esses acordes, por exemplo, o 6º grau do campo harmônico de Dó é o 6º grau, é a menor relativa. Lembra que eu falei de que toda escala maior tem uma relativa menor, assim como todo acorde maior tem um acorde relativo menor. No caso de Dó, Lá menor, né? E o que faz, né, esse acorde ser tão próximo de Dó, né? Na verdade, se você olhar, o acorde é Lá, Dó, Mi, o acorde de Lá menor. E o acorde de Dó é Dó, Mi, Sol. Percebeu que nesse acorde tem 2 notas que são comuns, né? Então essas 2 notas, elas aproximam esses acordes, né? Isso é muito importante observar também no acorde de Fá e de Sol. Ele tem 2 notas em comum com o acorde de Dó também, né? Então, por isso que eles são próximos, né? Por isso que a passagem, a modulação de um para o outro fica auditivamente, a sensação é boa, né? Fazer essa sequência é bom, né? O ouvido aceita isso com tranquilidade, né? Então, eu estou na tônica, eu vou passear e depois eu volto para a tônica. Essa sequência de acordes, né, Dó, Fá, Sol, ela existe em milhões de músicas pop, rock que você ouvir aí em casa, né? E ela é muito comum, né? Por exemplo, o mínimo de acordes que eu preciso para fazer uma música são 2, né? O John Lennon, numa fase dos Beatles lá na década de 60, aliás, né? Ele fez uma música só com um acorde, que era o acorde de Dó, meio que inspirado pela música indiana, né? Eu não me lembro o nome da música agora, mas depois eu passo para você como curiosidade também, tá? Essa harmonia, né? Ela deu origem, né? A tudo que a gente conhece como música, tá? É a partir dela que se constrói toda a música, tudo que a gente conhece de música ocidental, né? Vem a partir das regras de harmonia do campo harmônico, tá certo? Então, assim, isso é muito importante entender que, assim, claro, mais para frente a gente vai entender que também existem acordes que podem ser substituídos, existem umas sequências que são chamadas as cadências, né? Mas, assim, o que é mais importante é entender esse esquema, né? Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, 4º grau maior, 5º grau maior, 6º grau menor, 7º grau diminuto. Isso se aplica a todas as tonalidades maiores. Depois a gente vai ver as tonalidades menores. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que ela te ajude a entender o processo e dúvidas, entre em contato, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção, até o próximo, tchau.